De volta com o Papo Educativo desta super quinta-feira. Chegou agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos nessa. Uma escritora decadente, uma aspirante atriz de Hollywood e uma ex-atriz pornô cleptomaníaca. Veja só, essas são as personagens do espetáculo The Mango Tree, que estreia hoje no Teatro José Maria Santos, aqui em Curitiba, e segue até o dia 22 de setembro. Com direção e dramaturgia de Leonarda Glick, o espetáculo discute arquétipos do feminino. Na trama, ao revisitar de memórias as forças e fragilidades da mulher contemporânea e um grande pé de manga. A gente fala sobre The Mango Tree com duas das atrizes do espetáculo que se juntam a Kátia Rony no palco. Tô falando da Flávia Emirene e da Saravi. Boa tarde, bem-vindas, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Desde já um beijinho para Leonarda, melhoras para ela. Pessoal, o texto de divulgação diz que The Mango Tree é uma comédia, mas em se tratando da Leonarda, talvez não seja só isso, eu suspeito. Tem drama, teatro do absurdo, porque ela nunca é o que ela pretende ser. Isso é ótimo. Que legal, conhece Leonardo. Né? Eu também quero mandar um beijo para minha filha Clarice, que está assistindo a gente aí. Beijo. E que legal estar aqui na 97.1 com os ouvintes todos aí. Prazer é nosso. Realmente, é uma comédia ácida, The Mango Tree. Ela tem aí uma faixa etária de 16 anos mais. E pegar o texto de Leonarda já é a minha quarta vez que eu anuncio o texto de Leonarda. Então, já... Quando recebi o convite da Pomero, eu falei, o quê? Texto de Leonardo? Vamos embora. Ainda mais está do lado dessas mulheres maravilhosas. Vamos embora, é agora. E o teatro é exigente, né? A gente pega uma literatura, um texto escrito, uma dramaturgia, e aí começa a colocar recheio nisso tudo que a gente lê. E aí, se tratando de Leonarda Glick na dramaturgia, a gente tem um texto que eu falei para ela, seu texto é oco. Porque tem muito espaço. E tem muito espaço para criar. Então, eu passei uns 3 dias de leitura juntas, googando todas as referências que eu encontrava, porque ela faz um picote. Ela pega muitas referências de obras, a gente encontra até Bíblia dentro do texto dela, frases, e aí ela consegue alinhavar essas histórias do nosso tempo, essas escritas do nosso tempo, com a própria poesia, e aí faz a dramaturgia, e aí, nesses 60 dias de processo, né, Flávia, nosso trabalho foi encontrar qual era o primeiro ato, o segundo ato, o terceiro ato, o epílogo, o prólogo, e encontrar essa substância, botar carne dentro desse texto escrito. Preenchê-lo, né, de certa forma. Preenchê-lo. Eu queria colocar, Flávia, nessa conversa, o Cris falou lá no começo, na apresentação dele, uma escritora decadente, uma aspirante a atriz de Hollywood e uma ex-atriz pornô. Cleptomaníaca. Rouba vibradores por aí. Vai roubar tudo, vai roubar, não rouba nada. Como que essas 3 mulheres se encontram no palco? Qual que é o mote desse encontro? Então, o mote do espetáculo começa com a Olga, né, a minha personagem, a escritora, que ela está ali submersa, tentando fazer algo incrível, genial, né? E ela tem essa crise. E ela começa a expor essa crise para o público. Eu digo que essa primeira entrada dela é um expurgo, onde ela, já transtornada, um pouco de saco cheio da humanidade, ela vai falar tudo que ela pensa sobre tudo e todos e não vai poupar ninguém. E ela anda lendo Vladimir Safat. E o grande drama da escritora é justamente porque ela se vê incompreendida, pouco reconhecida nas suas obras, nos seus textos, que acham ele um pouco fútil, que não tem muita densidade dramatúrgica, e ela começa numa verborragia ali, então ela está na casa dela nesse momento criativo. E aí nós vamos ter a personagem da Saravi, que é a atriz mobília, que já está na casa. Aspirante atriz, que já está na casa, e ela surge de forma inesperada. Para isso tem que assistir, para entender como que é essa grande entrada triunfal dessa aspirante atriz de Hollywood. Fã de Leia. E aí começam a gente começa a conhecer um pouco essas personas, a relação entre elas, que tem admiração, tem desejo, tem competitividade, tem briga. Vai acontecendo muitas coisas, até que depois vem a Alaide para entornar o caldo de vez. E fazer essa grande festa. Aí sim. Uma grande festa que, aparentemente, ela não acontece? Ou é muito spoiler que eu tô falando?
festa já está. A festa já está. A gente inventa essa festa aí em cena, mas elas poderiam ter ido mais longe. Saquei. Mas aí, vamos lá. Vamos, é melhor, né? E esses arquétipos femininos que são expostos no espetáculo, de que época são, de que era são, quais são essas nuances? E é um espetáculo, entre aspas, por muitos motivos, feminista? E aí? Leonarda disse que é um ode às mulheres. Tá. É bonito isso que ela diz. Eu achei, durante o ensaio, ela falou assim, que eu disse, somos 3 mulheres cis nesse texto, Leonarda? Ela falou, sim. Nesse lugar, essas mulheres que eu encontrei na vida, elas estão aqui, dentro desse espetáculo. Tem falas e textos da Sandileia que eu demorei muito tempo para botar na minha boca. Eu falava, eu não gostaria de falar isso. Eu, Saravi, não gostaria de falar isso. Mas a personagem fala. Então, defender a personagem, encontrar embocadura para essa personagem falar coisas que ela fala. E é quase uma diversão, inclusive em cima do feminismo, desse feminismo construído, esse feminismo branco construído dentro da nossa sociedade. Então, esse texto, ele consegue esmiuçar, deschavar um pouco também o que a gente encontra sobre feminismo hoje, dentro dessas falas, dessas personagens, que inclusive tem a rivalidade entre elas. Então, isso é outro ponto que eu falei, de novo, resvalando nesse lugar onde as mulheres se competem. A troco do quê? Para que tipo de sociedade que há? O que alimenta esse atrito entre mulheres? Então, ali a gente encontra os espaços. Olga pergunta para a Sandileia, mas tem certeza que você está pensando sobre isso, Sandileia? Será? Meu Deus. Então, as próprias personagens se acordam com os próprios discursos que elas estão intimamente conversando entre elas ali. A Leonarda não dá ponto sem nó. Não, E eu acho curioso você falar, sabe, esse tema sobre por que as mulheres competem, né? Me parece algo que era um assunto que não era tão emergente há alguns anos e que eu percebo em entrevistas aqui que a gente faz, que esta conversa ela está surgindo cada vez mais, assim. E nós homens prestando mais atenção. Isso. Não é? E teve alguma escritora que veio aqui, eu não vou lembrar agora quem que foi, não foi a Giovana Madalosso, que falou sobre essa questão do que você falou do feminismo, de, sim, quero escrever sobre coisas feministas, mas não ser colocada necessariamente na prateleira, na livraria do feminismo. Ela disse que a literatura dela não é feminista. Isso, né? não quero ser buscada nesta prateleira apenas, eu quero estar na prateleira de uma escritora, né? É isso. Então acho que é um pouco por aí o caminho, né? Você sabe que desculpa. Não, por favor. Hoje eu fui buscar aula de futebol para minha filha. E aí o professor falava, o seu filho. Eu falei, é uma menina. E quando eu falei, é uma menina, ele escreveu, opa, perdão, desculpas, não temos turma. Aí eu disse para minha filha, eu falei, filha, nesse lugar da sociedade patriarcal, a gente vai precisar ter cuidado, porque, inclusive, nesse lugar, até para você fazer um esporte, vai ter uma seleção aí sobre gênero. Então, a gente está acordando mesmo para essa sociedade que, em sua maioria, era composta por homens. E, de repente, as mulheres estão articuladas e um pouco mais à vontade nessa sociedade de fala, de exposição, mas ainda encontramos, por exemplo, numa escolinha de futebol, a não colocação de uma menina dentro das aulas. Né? A gente entrevistou a Érica, aqui, super campeã de enduro, motocross, e ela falou que um dia ela teve um problema na moto, no meio de uma trilha, começou a mexer, arrumar e parou um outro atleta, né? Para ajudar, e quando ela tirou o capacete, ele se espantou que ela era uma mulher. O quê? Uma mulher? Uma mulher. Porque ela, inclusive, agora está indo para uma... Foi, né? Agora, acho que na quarta-feira. Costa Rica. Embarcou para Costa Rica, sendo, até onde ela comentou conosco aqui, a única brasileira de toda... a única mulher da competição. Diadorim já vinha, né, nos romances de Guimarães Rosas, trazendo essa roupagem masculina para se estar dentro de uma guerra. Exatamente. É isso. Mensagens aqui, Beto Pacheco. Eliane ou Elaine? Só deixa eu ver aqui. Eliane.
Olha só. Eba, ouvindo vocês e minhas amigas Flávia e Kátia maravilhosas. Merda hoje. Merda, pessoal, Eliane uma Campelli. saudação para sucesso do espetáculo, tá bom? Exato. E eu vou e viva a chuva, é verdade, precisava chover, né? Sim. Muito seco por aqui. Eliane Campelli. Tem mais uma aqui? Tem. Do nosso querido Marcinho Marcinho. de Piraquara. Marcinho, ô, meu Su- Marcinho. Sucesso na certa, o seu dinheiro de volta. Diz ele. The Mango Tree, merda. Beijo enorme pra Saravi e pras meninas. O Marcinho de Piraquara. Todo mundo ligado. Marcinho Tesseró. E por falar nisso, e a manga? Qual é a do pé de manga no espetáculo? A manga tem muitas simbologias, né? O texto da Léo, ele é muito inspirado nessas obras do teatro do absurdo, né? Então, essa manga, ela é também uma metáfora ali no espetáculo que pode significar muitas coisas e que ela vai se transformando ao longo do espetáculo e ela se materializa muito na figura da personagem ali da Saravi, que está mais por final ali do espetáculo, né? Então tem esse imaginário que na casa da Olga existe um pomar, o qual elas defendem e cuidam muito desse pomar, e esse pomar é muito desejado por elas e cuidado. E aí, quando entra a personagem da Alaide, ela tem também nutre o desejo de invadir lá esse pomar. Então, o tempo todo as coisas estão acontecendo no espetáculo e volte e meia essa história do pomar surge ali, né? Chupa essa manga. Chupa essa manga. Literalmente chupa essa manga. A gente Aliás, tem que é uma imagens. fruta muito sensual, inclusive. Quem estava acompanhando ali no YouTube, na TV Paranaturismo, o pessoal tinha umas Olá. imagens. O teatro do absurdo, num mundo tão absurdo que a gente vive, ainda faz sentido, gente. É justamente sobre isso que a Léo fala isso. Eu falei assim, a gente vive coisas tão absurdas que, na realidade, que as personagens são justamente a representação um pouco desse absurdo dos tempos de hoje, né? Essas falas que estão até certo ponto normalizadas, né? Determinados pensamentos, já que talvez já tivessem que estar superados. E a gente vê que volta e meia eles voltam à tona com força total. E são temáticas que estão muito fortes no texto da Léo, né? Principalmente ali na minha personagem, no início, ela vem rasgando tudo. Ela vem rasgando o verbo para a plateia justamente desse caos que a humanidade se encontra, né, como um todo, né, numa perspectiva política, social, ambiental, na perspectiva de pensar esse feminino, a construção dessas mulheres, toda essa cobrança social de se manter num padrão estético ainda, né, que isso é muito cobrado das mulheres, né, ter que atender essas expectativas do casamento, da família, em detrimento da profissão, delas poderem querer ser outras coisas para além da norma, tipo jogar bola, por exemplo, e muitas outras coisas. Então, tem muita coisa desse texto da Leonardo. E o absurdo da década de 80, 90, o absurdo hoje, né? Como que esse diálogo que a gente buscou fazer também para colocar no palco. Porque o absurdo vai estar no cenário, o absurdo vai estar no figurino, o absurdo também está na sonoplastia, nas construções dos corpos dessas personagens. Então, é isso. Acho que não é à toa que é uma comédia. E não normalizar alguns tipos de absurdo é importante também, né? Se bem que a gente já está mais ou menos nesse caminho, né? De normalização. Ontem eu escutei Leonardo falando assim, né? Falando para Flávia, você precisa dizer esse texto para a plateia. Aí ela disse assim, você não foi xingada a vida inteira? Eu fui xingada a vida inteira, então a gente agora também vai trazer isso aqui para a cena também. E eu achei interessante essa colocação de como os atravessamentos violentos dentro da nossa trajetória de existência, cada um aqui com a sua, e como trazer isso para o palco e ainda chamar de comédia, né? Como é que vai chegar isso para o público? Acredito que o público escuta e fala, opa, será que eu também estou dando risada disso, mas isso também se infiltrou? Risada de nervoso? Risada de nervoso. Meio que por aí. E é super desafiador. E a gente faz sério?
Porque, e a graça tá quando a gente leva a sério Porque as personagens, elas são... elas acreditam. o tamanho absurdo que elas falam. Elas acreditam. E aí a gente entrou, e aí a gente discutiu muito sobre os temas, porque tem coisas que são difíceis de dizer. Sim. E você fala, como é que eu encontro uma forma de dizer isso? Porque é isso que a Léo defende. Isso está no mundo. A gente não pode ter medo de dizer que essas coisas estão no mundo, né? E como você trazer assuntos tão polêmicos, né? E de preconceito, de racismo, de transfobia, né? Uma série de preconceitos que estão aí na sociedade e você não só... mais uma vez, reforçar aquilo, né? Como trazer a crítica em cima daquilo que você denuncia com o espetáculo. E eu acho que o poder da comédia é que ela consegue... Vira uma chavinha. Virar uma chave que você fala, puxa, não tinha pensado nessa perspectiva. E é preciso falar sobre as coisas, sim, senhor. Exatamente. Todas elas, Sempre. inclusive. Não é? Muito bem. Então, The Mango Tree estreia hoje, nessa quinta-feira, será até o dia 22 de setembro, no Teatro José Maria Santos. Apresentações de quarta a sexta, às 8 da noite, aí sábados, às 4 da tarde e às 8 da noite, e no domingão, às 4 da tarde e às 7 da... Haja espetáculo, hein? Que loucura isso aqui. As gatas Haja vão manda. trabalhar. Vamos trabalhar. Muito bem. Flávia e Mirene Saravi, obrigado demais. Um beijo A para gente que Kátia, para agradece. Leonardo. Sucesso. Merda Obrigada pra pelo vocês. espaço. Obrigada pelo Obrigado. espaço. Educativa. Valeu, Obrigada. meninas. Valeu. Valeu. Valeu, Beto Pacheco. Valeu! Um beijo pra Iandra Carlos. É. Vamos Também nessa. Vamos nessa. Vamos nessa.